Hora 12 minutos, a gente continua falando sobre eleições aqui na programação do Band News no meio do dia e já com o nosso convidado especial do Band News no meio do dia, Ineg. Mais do que especial, o nosso André Basbão, diretor de conteúdo do Grupo Bandeirantes. Ô Basbão, você tá descansado, bicho? Porque você trabalhou, cara. Fábio França, Débora Alfano, ouvinte querida. Esse sujeito que vocês enxergam na rede social, cuja voz vão ouvir aqueles que só escutam agora pelo rádio, trabalhou feito um lunático. Ele é um pouco lunático, mas feito lunático, aplicado, desde o primeiro debate até o debate de ontem. Ele não parou, ficou trabalhando. Não sei como não entrou em looping. E ontem só teve certeza de que o debate deu certo depois que ele foi dormir, eu acho. Acho que nem na hora de dormir, Basbão, você se deu conta se não deu certo. Porque foram tantas idas e vindas. Eu queria que você falasse para o ouvinte da Band News FM, porque as pessoas imaginam que é o seguinte: vamos dar uma festa. A festa está começando, está todo mundo lá na festa, foi tudo muito simples. Alguém cuida das bebidas, alguém cuida da comida. Não é assim. Essa festa da democracia que a gente viu ontem no Grupo Bandeirantes é resultado de muito esforço e é muito complexo. Se você puder dar um passeio por essa complexidade, é impossível, por exemplo, que um evento desse aconteça sem que as assessorias dos candidatos queiram. Se dissesse, não, a gente não vai, não tem evento, né? Não tem. É como se os convidados não aparecerem para a festa. Conta para nós, Basbão, por que é tão difícil organizar um debate e por que esse debate de ontem foi um sucesso e esse modelo novo, essa sugestão, essa orientação dada pelo nosso guru, pelo Fernando Mitre, e que modificou. Os debates se dividem antes e depois de ontem, não? Oi, Ineg, Débora, Fábio. Boa tarde. Olá, boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo carinho, Ineg. Parabéns para você. Mediação brilhante ontem, correta, né? O bom mediador é esse, o juiz discreto do futebol, né? Aquele que deixa os candidatos aparecerem. Sua pergunta foi muito boa. Considero que foi a pergunta que mais teve fundo ali, entre todas as perguntas de jornalistas. Não é a puxação de saco, é o que eu acho mesmo. Como você bem disse, o nosso guru, Dom Fernando Mitre, começou esse teste com você lá no Bruno Covas, finado Bruno Covas, saudoso Bruno Covas e Guilherme Boulos. Então foi o Eduardo Oineg quem iniciou esse formato na Band em 2020. O mestre Mitre teve a ideia de fazer um pedaço do debate assim, já plantando a sementinha. Então, o Mitre é esse tipo, né? Como ele tem o arco do tempo do homem mais experiente e com a vivência e com a inteligência dele, ele consegue fazer isso, né? Então, ele plantou a semente lá em 2020 com o Oineg mediando, né? Foi o primeiro debate, inclusive, que o Oineg fez, que foi brilhante também. E aí, depois desse debate, veio o debate para governador, aqui em São Paulo. Tarcísio e Haddad toparam as regras com muita tranquilidade, muita facilidade. Eu tive todo um carinho especial, depois que o Mitre fechou com as duas assessorias, de explicarem para os dois candidatos como é que era o jogo de câmeras, como funcionava, como era possível trocar de câmera e tal. Reforcei aqui na Band, quando estive com eles. E os dois foram muito bem, na segunda-feira, 10 de outubro. Quando isso aconteceu, a gente tinha um formato que não estava fechado, a verdade é essa, não estava assinado, não estava fechado, mas a gente tinha uma proposta inicial do debate presidencial. Repito, não estava fechado, estava conversado, né? Os dois lados entendendo que tinha que ser... engraçado, estou olhando para o Oineg ali, mas eu tinha que olhar para vocês. Né? Fica à vontade. Perdão, gente. Não, pode olhar para a câmera, pode olhar para... Então tinha esse começo que seria um debate mais disciplinado. Mas como o Mitre disse ontem no Canal Livre, a gente ia ter uma pequena retrocesso, frustração. Né? Retrocesso foi ali para o século XXII e volta aqui para o século XX, né? Então, assim, ia ficar um gostinho de retrocesso, exatamente, ainda mais tão perto um do outro, né? O que fizemos? Na terça-feira, eu conversei com o Mitre e falei, Mitre, vamos fazer o seguinte, deixa eu decantar mais um pouquinho isso aí, as duas candidaturas. Eu falei com o pessoal da Haddad, eles
falaram lá na orelha do Lula. Falei com o pessoal do presidente Bolsonaro, o Tarcísio vai estar com ele no evento de Aparecida, pedi para o Tarcísio conversar com ele também sobre o formato. Então eu acho que a gente tem uma chance aí de tentar fechar o debate no formato que a gente deseja, que a gente entende que pode ser melhor para o eleitor, que é o formato inovador que o senhor imaginou e tal. E assim foi. E fizemos a proposta e os dois lados toparam. Assim, a gente ficou até surpreendido. Eu me lembro quarta-feira, quando o Sérgio Lima, que é assessor, coordenador, um dos integrantes da campanha do presidente Bolsonaro, né, amigo dos filhos, Flávio e Carlos, amigo de infância, um cara que cresceu com o presidente, o pai dele é militar também, cresceu na Vila Militar, conhece o presidente Bolsonaro há muitas e muitas décadas, né? Cresceu com os filhos, então um jeito que abriu mão dos negócios dele para pessoais, para estar na campanha, para participar da campanha, um cara assim, que está porque ele acredita mesmo e porque ele quer mesmo e tal. E aí ele estava com o presidente, eu falei assim, Sérgio, fala com o presidente o que ele acha e tal, mostra para ele um pedaço, mostra para ele Trump e Hillary de 2016, eu mandei para ele o link. Ele mostrou, me ligou, 40 minutos depois, presidente topa. Aí liguei pro Mitre e o Mitre quase não acreditou. Primeiro também eu quase não acreditei, mas aí o Mitre quase não acreditou. E aí, bom, então vamos fazer a gente tinha feito já uma reunião, um sorteio de começo, de fim e tal, aí ligamos para a candidatura do PT e falei, olha, o outro lado topa também. Então vamos fazer uma nova reunião e definir a regra e bater o martelo? Vamos. Então, sexta-feira fizemos a reunião com a candidatura do presidente Bolsonaro, a candidatura do ex-presidente Lula, os seus representantes. 2 dias antes, né, Basbão? 2 dias antes. 2 dias antes do debate. Tudo pela inovação e pelo melhor debate, pensando no eleitor. E assim foi, né? E agora, os dois fecharam e fomos para o abraço, porque os dois adoraram o formato, o debate foi ótimo, o nível foi ótimo. E eu acho que quem ganhou foi o eleitor e quem ganhou foi a democracia. E eu acho que o pool, né? A Band. O pool que foi decisivo para fazer o debate. E a Band, porque o debate é na Band sempre, né? O debate da Band, né? Fica assim. Basbão, né? Quando a gente faz um programa, faz um debate que ele é mais televisivo, as pessoas podem pensar que você está de olho no espetáculo. Mas quando você faz um debate que é mais televisivo, a atenção das pessoas aumenta. Porque cansa um modelo em que a câmera fica indo de A para B, de B para A, pergunta, resposta, réplica, tréplica, e perde a atenção. As pessoas começam a se desencantar e aí ficam menos tempo atentas e com isso perdem o interesse pelos conteúdos. Então, vivacidade, energia, troca de câmeras, não é só um espetáculo. A gente consegue acompanhar melhor, por exemplo, na Fórmula 1. Informação, né, Eduardo? É informação também. É informação, né? Exatamente. Você vê a reação de um ao que disse o outro, o olhar. É informação não verbal, que é muito importante. Eu estava dizendo que na Fórmula 1, se você tivesse uma câmera só, ninguém ia acompanhar a corrida. Você consegue ver as voltas, ver a ultrapassagem com câmeras mais variadas. Então, a quantidade de câmeras, os cortes, não são só um show da TV, não se pode confundir só achando que é forma e conteúdo. E no conteúdo, qual a sua avaliação, Basbão? Eu acho, o conteúdo da campanha em si, eu acho que deixa um pouco a desejar, né? A gente sabe disso. Aliás, há muitos anos no Brasil a gente não tem campanhas que podem ir a fundo em temas que realmente vão mexer na vida dos eleitores, e essa campanha, especialmente com essa polarização, fica assim. O próprio Lula ontem disse que queria ter falado mais de economia, o presidente Bolsonaro também. Então, mas ao mesmo tempo eles não precisam ali ficar se defendendo, um atacando o outro. Tal. Então, enfim. Mas isso que o Eduardo falou, achei importantíssimo, porque o Schiller também fez essa observação ontem no Canal Livre, porque a movimentação e a dramaturgia, a cena no palco, né, na arena, ela é informação para o espectador e para o eleitor, né? O Lula, nesse ponto, começou melhor e depois o presidente Bolsonaro foi e o Carlos, que estava ali do lado, orientando ele, chamou, presidente, vem mais para perto da câmera, Olha pra câmera, ele fazia e eles têm uma um coisa gesto incrível, os dois, que é um olha pro outro e já sabe o que é, entendeu? É
É uma comunicação, né? Porque o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro são os caras do presidente, né? E o presidente é a cabeça da campanha, ele é que toma a decisão das coisas e faz as coisas, esses dois filhos são muito fundamentais, né? O Eduardo é um pouco mais distante, mas esses dois são muito fundamentais. O resto não tem muita... não pita tanto, né? Quem pita são esses dois, né? Esses dois é que definem o jogo. E aí você vê o Carlos ali orientando o pai e falando, olha, usa também. E aí num dado momento, desculpa, Eduardo, só concluindo, eu estava comentando com o Fábio aqui antes da gente entrar no ar, uma hora que o presidente Bolsonaro toca no Lula, tem uma hora que o Lula fica assim, olhando para ele, assim, né? Silêncio, ninguém fala nada. Fica silêncio. Queixo, Então toda essa dramaturgia, toda essa coisa corporal, isso, a reação de um, a reação do... Isso é informação, isso enriquece. E o público ficou ali, fica igual um jogo de futebol, fica um balé. A bola vai pra cá, depois vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá e tal. Pode ser um puta jogo de futebol com 500 golaços ou pode ser um bom 0-0 movimentado, né? E eu acho que o debate e o formato ajudou nisso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem duas coisas que eu queria que você falasse. A primeira é o seguinte, você coloca em cena dois grandes líderes, você fez a sua parte. Você colocou dois grandes líderes, você viabilizou o debate, deu a eles condições, estrutura, técnica, tecnologia, para que eles pudessem falar com o eleitor. Se eles vão falar proposta, se eles vão falar abobrinha, aí é o jogo da política. Aí não é com a gente, né? Aí não é com a gente. Então, o que você fez? Você botou os dois melhores times em campo e, evidente, as pessoas foram assistir, tanto que a audiência foi um espetáculo, foi um sucesso. Agora, as pessoas fazem um julgamento do debate e fazem um julgamento do desempenho dos dois candidatos. O julgamento do debate é a aprovação total. O desempenho dos candidatos, tem gente que acha que o Lula foi melhor, em geral os que já gostam do Lula, tem gente que acha que o Bolsonaro foi melhor, em geral os que já gostam do Bolsonaro, e tem uma tropa de indecisos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença entre o lado técnico do debate, que é o seu trabalho, você não vai orientar os candidatos sobre o que dizer, e o lado político disso, a preparação deles para esse debate. E o bastidor, você citou o Carlos Bolsonaro, que estava de joelho, de cócoras, aliás, o tempo todo, colado no ministro Fábio Faria e dando sinais e tal. Tinha o juiz Sérgio Moro, outra presença ali também, e recado, mensagem. E do lado do presidente Lula também tinha notícia acontecendo, é que as câmeras não mostram, mas tinha notícia acontecendo na parte de trás das câmeras, né, Basbal? Tinha, por exemplo, tinha essa coisa do Moro, a candidatura do Lula já sabia, né, que isso ia acontecer. O presidente Bolsonaro surpreendeu, muita gente não imaginava, a imprensa, os espectadores ficaram surpresos, porque o Moro estava rompido, teoricamente, com o presidente Bolsonaro. Na campanha agora se reaproximaram, porque tem um eleitorado que é o mesmo eleitorado, né? Declarou o apoio logo no início do segundo turno, o voto no Bolsonaro, né? Mas ninguém imaginou que ele poderia sentar numa cadeira de assessor do presidente Bolsonaro num debate. Então teve realmente uma notícia aí. E do lado do ex-presidente Lula, eles trouxeram o Cristiano Zanin, né? Justamente um personagem também lá do julgamento da 13ª Vara de Curitiba, da Lava Jato e tal. Então, meio que numa tentativa de neutralizar. Eu não senti o Lula intimidado com isso, apesar dele ter dificuldades de responder sobre a questão da corrupção, e acho que poderia ter um desempenho melhor, inclusive na defesa de si próprio, ao de repente se comprometer com uma ideia meio JK, assim, eu não tenho compromisso com erro, então se eu for presidente de novo é uma bênção e não vai acontecer, eu prometo, vou ficar muito mais vigilante com isso, e não sei por que não faz. Poderia atacar o presidente Bolsonaro também, que tem algumas coisas relacionadas à corrupção que tem sido atacado, né, do lado do adversário. Então, assim, ele tem dificuldade de falar sobre esse assunto. E aí o Moro ali, eu acho que compõe isso que talvez vai ser a chave que o presidente Bolsonaro vai usar para essa reta final, né? Bater na corrupção, inflar o antipetismo de novo e tentar reproduzir um pouco o que foi 2018 para, na reta final, fazer uma curva de passagem e ganhar a eleição. Eu acho que o presidente Bolsonaro acredita nisso, na pauta de costumes,
no aumento da rejeição do Lula, até igualar a rejeição dele, as duas rejeições igualadas, de repente vira o jogo. Então, assim, eu acho que rolou isso sim, e isso era uma notícia dos bastidores e estava dentro do debate também. Agora, voltando ao assunto do formato e do debate em si, fica muito cabotino a gente falar aqui, porque a gente trabalha na Band, né? Mas, e aí também por causa do conteúdo, que poderia ter sido o melhor dos dois, mas a grande notícia foi o debate, foi o formato foi a Band, sem dúvida. Né? A Globo News ficou repetindo, né? Enfim, conteúdo, viajou o mundo todo, Reuters espalhando pelo mundo todo. Na Argentina tinha 4 canais de televisão, 4 canais de televisão transmitindo. Na Europa tinha mais 5, só em Portugal 3. No Oriente Médio, sabe? O mundo assistindo o debate pelas lentes da Band. Então, porra, isso é um feito e tanto, né? Vamos combinar, né? Acho que a gente tem que estar muito orgulhoso desse dia e desse evento, porque esse não é um evento que você põe no ar, entendeu? Esse é um evento, como o Eduardo falou, que você trabalha um ano, né? As conversas que eu e Mitre temos feito com as campanhas, um ano de conversa, né? Eu fui a várias cidades atrás do Lula, fui a Brasília atrás do Bolsonaro, presidente Bolsonaro, ex-presidente Lula, fui atrás deles pessoalmente, falei com eles pessoalmente, pedi pessoalmente, por favor, debate da Band é importante. Aí veio a questão das datas, muitos convites, aí fomos atrás de um pool, entendeu? Para atender os dois lados, porque não era só de um lado. Quem disse que é só um lado que pedia, não está falando a verdade também. Os dois lados pediram concentração de veículos, tanto é que não é só o nosso pool que existe outro pool, que é comandado pelo SBT. Então, assim, eu acho que é um trabalho de um ano e que tudo termina com uma grande produção de toda a equipe da Band. Aí você pega a Rosana Saad comandando todo com maestria essa movimentação aqui dentro desse tanto de gente, né? O Fernando Matter dirigindo o debate, a Andressa cuidando disso aqui tudo também, o Rodolfo Schneider, nosso diretor de conteúdo, dando carta branca para a gente fazer as coisas, participando de tudo também. Então, assim, foi um baita trabalho em equipe, né? O Eduardo ancorando brilhantemente o debate, né? A Adriana também com ele. A pergunta do Eduardo, que foi uma bela largada de jogo ali, programática, sem, sabe, uma pergunta real, pô. E aí, cara, como é que faz com esse orçamento que é tão engessado? Não dá pra fazer porra nenhuma. Desculpa, falei palavrão, né? Não dá pra fazer nada com ele, entendeu? Como é que vocês vão resolver isso aí? E aí? Precisa mudar esse troço, porque um governo precisa ter o orçamento pra, né, tentar planejar alguma coisa. Então, eu tô muito feliz e tirei um caminhão das costas, confesso. É isso aí, parabéns. André Basbaum, diretor de conteúdo Falei demais jornalístico da Band, mim, de da jeito gente, nenhum, né? não. Você cabotino, falou pouco, não, ao contrário, você falou pouco do seu papel e mais do conjunto mesmo. Tem muito mais para falar daquilo que você fez. A gente vai poder falar sobre isso. Lembrando que outros E eu aqui na casa da Sheila, eu preciso agradecer a ela a oportunidade, agradecer a cobertura da Band News FM, né, que tem um alcance que tem no Brasil todo. Muita gente me escreveu dizendo que ouviu o debate pela rádio, então parabéns. E teve esquenta a partir das 6h30, viu, Basbaum? Teve esquenta a partir das 6h30, com bebida que sai foguinho, assim. Foi animado, foi animado. E foi animado, você perdeu. E, cara, é a rádio que todo mundo ouve, né? A rádio de notícia do Brasil é essa aqui, né? Então, assim, para mim é uma honra estar sentado aqui falando com vocês. E queria dar um grande beijo, agradecer a Sheila, agradecer a Débora, o Fábio, o Eduardo, por estarmos juntos, fazermos parte do mesmo grupo e termos feito um pool, né? Nós já somos um pool aqui na Band, né? Já somos um pool. E com esse alcance extraordinário no digital, pelo rádio e pela televisão aberta e fechada, com o Band News TV também, que foi brilhante. Legal. Só lembrando que outros prometeram fazer o primeiro debate no primeiro turno e o primeiro debate no segundo turno. Tentaram. Quem conseguiu foi a Band. Primeiro turno fez o primeiro debate, segundo turno fez o primeiro debate, como é da nossa tradição. André Basbaum, obrigado pelo resultado, parabéns pelo trabalho e a gente volta a conversar aqui. Valeu, grande abraço. Obrigado, Eneg. Valeu, parabéns. Valeu, obrigado.